Olá, graça e paz, eu sou Luiz Oliveira e você está no canal Auxílio EBD. Estamos comentando a revista Lições Bíblicas Adultos da CPAD e com este vídeo estamos dando início ao segundo trimestre de 2021. O título desta nova série de lições é Dons Espirituais e Ministeriais, servindo a Deus e aos homens com poder extraordinário. O escritor desta série de lições é o pastor Elinaldo Renovato de Lima. E conforme mencionei, queridos, estamos hoje começando esta nova revista, que a capa é exatamente esta, Dons Espirituais e Ministeriais, escrita pelo pastor Elinaldo Renovato, nossa revista que é capa dura. Também nos acompanhará nesse trimestre o livro de apoio, que é uma repaginação, né? Esse livro foi lançado, se eu não me engano, nessa lição. Essa revista, queridos irmãos, é uma reedição, se eu não me engano, de 2014. Essa lição foi ministrada em 2014 e agora está sendo novamente reeditada para ser ministrada agora no segundo trimestre de 2021. O livro também é a mesma coisa, foi editado e lançado lá em 2014 e agora está com esta capa, né, diferenciada, essa capa reeditada para acompanhar a lição. E juntamente com o livro e a revista, nós também temos a revista Ensinador Cristão para esse trimestre. Glórias ao nome do Senhor. E como a lição de número 1, o título, né, da lição de número 1 seria E deu dons aos homens. Conforme o título desta revista, dessa série de lições, né, que tratará dos dons ministeriais, espirituais e os dons chamados dons de serviço, nós estaremos vendo e estudando com uma profundidade maior essas três classificações de dons: dons espirituais, ministeriais e dons de serviço. E hoje, nessa lição, estaremos tendo uma visão geral a respeito do que são dons ministeriais, dons espirituais e também dons de serviço. O textuário da lição está na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 4, versículo 8, e nos diz: Pelo que diz, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Já a verdade prática nos ensina, os dons são dádivas divinas para a igreja cumprir sua missão até que o noivo venha buscá-la. Para a leitura bíblica em classe, temos dois textos. O primeiro deles está na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 12, versículos 3 ao 8. E o segundo texto está na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 12, versículos de 4 a 7. Acompanhe a leitura, por favor. Romanos 12. Porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós que não saiba mais do que convém saber, mas que saiba com temperança, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim como em um corpo temos muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma operação, assim nós, que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros. De modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja ela segundo a medida da fé, se é ministério, seja em ministrar, se é ensinar, que haja dedicação ao ensino, ou o que exorta, use este dom em exortar, o que reparte, faça-o com liberalidade, o que preside com cuidado, o que exercita a misericórdia com alegria. Agora, a primeira aos Coríntios, capítulo 12. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. O objetivo geral da lição nos diz afirmar a atualidade dos dons na vida da igreja. Já para os objetivos específicos, temos três. Para o tópico 1, declarar que os dons espirituais são atuais e bíblicos. Já para o tópico 2, analisar os dons de serviço espirituais e ministeriais. E, finalmente, para o tópico 3, informar que a igreja de Corinto era problemática na administração dos dons.
Como de costume, meus irmãos, gostaria de informá-los que, para aqueles que assim o desejarem, as notas de aula que eu utilizei para a gravação deste vídeo estarão disponíveis para download. O link para download estará aqui logo abaixo na descrição deste vídeo. E se você está assistindo esta videoaula pelo nosso site Estudantes da Bíblia, o link para download das notas de aula estará logo abaixo ali da janela do vídeo. Isto posto, vamos para o comentário. Introdução. A Bíblia de Estudo Pentecostal define dons como manifestações sobrenaturais concedidas da parte do Espírito Santo e que operam através dos crentes para o seu bem comum. Aqui, queridos, é importante nós frisarmos que este dom ao qual o comentarista está se referindo nesta frase, aqui logo na introdução, são justamente os dons espirituais, porque ele cita manifestações sobrenaturais. Os outros dois tipos de dons, conforme mencionamos no início desta aula, os dons ministeriais, os dons de serviços, esses dons não são sobrenaturais. Nesse trimestre, analisaremos os dons de Deus dispensados à igreja para que, com graça e poder, ela proclame o evangelho de Jesus a toda criatura. Além de auxiliar o corpo de Cristo no exercício da grande comissão, os dons divinos subsidiam os santos para que cheguem à unidade da fé. É muito importante nós deixarmos claro que os dons têm uma dupla finalidade. A primeira delas é operar no crescimento espiritual e no amadurecimento da igreja. Já a segunda finalidade é cooperar, ajudar, preparar os cristãos para que eles anunciem o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Como referência à primeira finalidade, que seria operar no amadurecimento e no crescimento espiritual da igreja, encontramos referências ali no texto da carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 4, versículos 11 e 12, vamos ler na Almeida Revista e Corrigida. E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Então nós vemos aqui em Efésios 4, 11 e 12, o apóstolo Paulo citando os 5 dons ministeriais que têm por objetivo trabalhar no amadurecimento, no crescimento do corpo de Cristo, tanto na graça quanto no conhecimento. E já em relação à preparação dos cristãos para anunciar o evangelho, encontramos referência ali em Atos, no capítulo 1, versículo 8, vamos ler também na Almeida Revista e Corrigida. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Então, queridos, que fique claro que a manifestação dos dons de Deus no meio da igreja tem essas duas finalidades principais. Operar no crescimento espiritual e no amadurecimento da igreja e também capacitar o povo de Deus para anunciar o evangelho de Cristo. Como ponto central da lição nós temos, os dons são atuais e bíblicos. Realmente, eles são para nós hoje. Glórias ao nome do Senhor. Para o tópico 1, nós temos os dons na Bíblia. Subtópico 1, no Antigo Testamento. O dicionário bíblico Wycliffe mostra que há várias palavras hebraicas que significam dádiva. A origem destas palavras está na raiz hebraica Natan, que significa dar. Por isso, podemos afirmar que no Antigo Testamento há vislumbres dos dons divinos concedidos a pessoas peculiares, como reis, sacerdotes, profetas e outros. Aqui, queridos, só para tentar explicar um pouquinho do que o comentarista deixou escrito, vamos nos ater na última frase. Por isso, podemos afirmar que no Antigo Testamento há vislumbres dos dons divinos concedidos a pessoas peculiares, como reis, sacerdotes, profetas e outros. Nós recebemos um comentário há pouco tempo, agora num desses últimos vídeos, em que uma pessoa, uma irmã, estava pontuando que muitas vezes os comentaristas escrevem em um português que não é um português comum, não é um português que nós estamos acostumados no dia a dia. Eu vou procurar, na medida do possível, tentar esclarecer, tentar trazer alguns
algumas definições, né, algumas explicações a respeito do que o comentarista está querendo dizer nas suas frases. Então, muitas vezes eu vou tentar fazer isso para tentar tornar o texto um pouco mais fácil de ser entendido. E no caso aqui desta última frase, quando o comentarista diz, né, que no Antigo Testamento há vislumbres, o vislumbre aqui significa que há pequenos exemplos ou poucos exemplos que nos dão uma pequena ideia. Um vislumbre é uma pequena ideia de algo muito maior. Então, o que acontecia no Antigo Testamento em relação aos dons era que o Senhor operava na vida de algumas pessoas, nos dando assim uma pequena ideia daquilo que realmente era a capacitação vinda de Deus através dos dons. E quando ele diz aqui, em pessoas peculiares, eram em pessoas especiais. Não especiais no sentido de ser melhores do que os outros, mas pessoas específicas que Deus escolhia para poder manifestar ou para poder capacitar para alguma atividade específica. Inclusive, é dessa forma que nós que nós devemos entender a manifestação dos dons de Deus que ocorrem ali no Antigo Testamento. Justamente é o socorro de Deus ou a graça de Deus vindo sobre a vida de algumas pessoas, para que estas pessoas executem uma obra específica para Deus. Um dos exemplos mais claros que nós temos nas Escrituras é o que aconteceu com Bezalel. Não sei se os irmãos se lembram de Bezalel. Foi aquele homem que Deus chamou pelo nome para que ele construísse o tabernáculo do Senhor no meio do deserto. A Bíblia diz que Deus o encheu do Espírito Santo, de sabedoria, de inteligência, de entendimento, para trabalhar em toda a obra de ouro, de prata, de cobre, enfim, todo tipo de artesanato, invenções e tudo mais, para que ele pudesse, junto com outros judeus, né, outros israelitas, ele pudesse construir o tabernáculo no meio do deserto. Vamos ler esse texto que está ali em Êxodo, no capítulo 31, versículos de 1 a 5. Vamos ler na Almeida Revista Corrigida. Depois falou o Senhor a Moisés, dizendo: Eis que tenho chamado por nome a Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá, e o enchi do Espírito de Deus, de sabedoria e de entendimento e de ciência em todo o artifício, para inventar invenções e trabalhar em ouro, em prata, em cobre, em lavramento de pedras, para engastar, e em artifício de madeira, para trabalhar em todo lavor. Vejam, queridos, este caso de Bezalel é justamente o exemplo mais clássico que nós temos no Antigo Testamento, de alguém que recebe uma capacitação especial de Deus, um dom, né? Podemos chamar isso de um dom, para realizar um trabalho específico. Depois que Bezalel realizou este trabalho para Deus de construção do tabernáculo, nunca mais se ouviu falar dele, nunca mais se fez menção dele na Bíblia Sagrada. Ou seja, ele foi chamado e capacitado por Deus para uma obra específica. Justamente o que o que realmente significava no Antigo Testamento receber um dom de Deus. Capacitação para a execução de um determinado trabalho ou tarefa para o Todo-Poderoso. Todavia, os dons divinos não estavam acessíveis ao povo de Deus na Antiga Aliança, como observamos no regime da Nova Aliança. Sim, queridos, porque conforme mencionamos, na Antiga Aliança ou no Antigo Testamento, apenas algumas pessoas foram escolhidas por Deus e capacitadas para realizarem obras específicas para o Senhor. Estes dons não eram para todas as pessoas. Subtópico 2, no Novo Testamento. O mesmo dicionário informa que ao longo do Novo Testamento a palavra dom aparece com diferentes significados que se relacionam ao verbo grego didome. Este verbo representa o sentido ativo da palavra dar em Filipenses 4:15. Na Nova Aliança, os dons de Deus estão disponíveis para a igreja em nome de Jesus. São disponíveis para que a igreja, em nome de Jesus, promova a libertação dos cativos, ministre a cura aos doentes e proclame a salvação do homem para a glória de Deus. O Novo Testamento também deixa claro que todos os crentes têm acesso direto a Deus através de Cristo Jesus e, por isso, podem receber os dons do Espírito.
Aqui, queridos, nesse texto, mais uma vez o comentarista está se referindo aos dons espirituais, daquelas 3 classificações que nós mencionamos, e vamos repetir muitas vezes ao longo desta lição. Dons espirituais são aqueles ministrados, operados pelo Espírito Santo. Dons ministeriais são aqueles 5 que encontramos ali em Efésios 4, 11 e 12. E também os dons de serviço, que são basicamente os que são encontrados ali, tanto em Romanos 12, como também em 1 Coríntios 12, ali nas últimas partes dele. Então, os dons ao qual o comentarista está se referindo, aos quais, né, o comentarista está se referindo aqui, esses dons aqui onde a cura de enfermidades, a operação de maravilhas, são justamente os dons espirituais, a operação do Espírito Santo na vida dos cristãos, que justamente esses dons estão disponíveis para todos aqueles que o buscarem. Subtópico 3. Uma dádiva para a igreja. A fim de sermos mais didáticos e eficientes no estudo a respeito dos dons, dividiremos esse assunto em 3 categorias principais, conforme nós já estamos repetindo desde o começo da lição. Dons de serviço, dons espirituais e dons ministeriais. Essa divisão acompanha a classificação dos dons conforme se encontra nas epístolas paulinas aos Romanos, 1 aos Coríntios e Efésios, respectivamente. E aqui, queridos, quando o comentarista cita, né, de que para fins didáticos, quando se fala em didática, se fala de uma metodologia para tornar de mais fácil entendimento a ministração de uma matéria. Então, quando ele diz aqui que essa divisão em 3 categorias é uma divisão, é uma ação didática, justamente tem por objetivo facilitar o nosso entendimento a respeito desse tão importante tema para nós, tema bíblico, né? Tema que se refere à fé cristã, à nossa vida para com Deus. Insistimos, porém, que esta classificação é apenas um recurso didático, pois quando o apóstolo expõe o assunto em suas cartas, ele não parece querer exaurir os dons em uma lista. Antes, preocupa-se em exortar os irmãos a buscá-los e usá-los para encorajar, confortar e edificar a igreja de Cristo, bem como glorificar a Deus e evangelizar o mundo. Aqui, queridos, encontramos uma questão que é muito importante nós comentarmos. Existe uma linha de teólogos, né, que, quando analisam essa questão dos dons, eles não fecham os dons num número correto. Como assim no número correto? Por exemplo, em relação aos dons espirituais, aos dons operados pelo Espírito, ali em 1 aos Coríntios, no capítulo 12, Paulo cita 9 dons espirituais. Só que uma linha dos teólogos, incluindo aqui o pastor Elinaldo Renovato, eles não entendem que aqueles 9 dons mencionados em 1 aos Coríntios 12 são apenas aqueles os dons do Espírito Santo. Ele acha que todos as 3 listas, os 3 tipos de dons, eles se entrelaçam, eles se interagem. Porém, queridos, no meu entendimento, por conta das leituras da Bíblia, por conta dos estudos que nós fizemos pela misericórdia de Deus, eu entendo que, por exemplo, os dons espirituais são aqueles 9 que são mencionados ali em 1 aos Coríntios 12. Aqueles 9 dons são os dons operados pelo Espírito Santo. Já em relação aos dons ministeriais, são somente aqueles 5 mencionados ali em Efésios 4 e 11. Já a questão dos dons de serviço, aí é bem mais amplo, porque aí entendemos que, por exemplo, Paulo não fechou a lista que está ali em Romanos 12, e também, se compararmos com a outra lista que está ali em 1 aos Coríntios 12, mas ali no final do capítulo, versículos do 27 ao 30, se eu não me engano, essa lista dos dons de serviço, essas listas elas não estão fechadas no número correto de dons de serviço. Então, no meu entendimento, isso aqui eu estou explicando para os irmãos o meu entendimento. Os dons espirituais de de 1 aos Coríntios 12 estão fechados, são 9. Vamos ler esse texto. 1 aos Coríntios 12, do versículo 8 a 10, vamos ler na Almeida Revista Corrigida. Aqui, para mim, a lista está muito clara. Dons espirituais, 9 dons. Leiamos. Porque a um, pelo Espírito, é dada a palavra da sabedoria,
a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra da ciência, e a outro, pelo mesmo Espírito, a fé, e a outro, pelo mesmo Espírito, os dons de curar, e a outro, a operação de maravilhas, e a outro, a profecia, e a outro, o dom de discernir os espíritos, e a outro, a variedade de línguas, e a outro, a interpretação das línguas. 9 dons, queridos. 9 dons espirituais operados pelo Espírito Santo que estão listados aqui em 1 aos Coríntios 12. Para mim, não há dúvidas de que dons espirituais são estes 9 listados aqui. Mesmo que o pastor Elinaldo diga que essa lista não está fechada, que Paulo, como ele disse no parágrafo, né, Paulo não quis exaurir, ou seja, Paulo não quis excluir outros dons, mas eu entendo claramente que dons espirituais operados pelo Espírito Santo são estes 9. Já em relação aos dons ministeriais, vamos ler o que está ali em Efésios, no capítulo 4, versículos 11, também na Almeida Revista Corrigida. E ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. 5 dons ministeriais. Enquanto nós temos 9 dons espirituais, nós temos 5 dons ministeriais. E percebam que, para mim, tanto os dons espirituais quanto os dons ministeriais estão fechados. A lista está completa. 9 dons espirituais, 5 dons ministeriais. Mesmo que, conforme eu já disse, o comentarista disse que, ou acredite, assim como outros teólogos, que Paulo não quis fechar essa questão dos 9 e 5, porque podem ter outros mais. Queridos, eu prefiro acreditar e entender, prefiro no sentido de, eu cheguei à conclusão que essa lista, essas 2 listas estão completas. Porém, em relação aos dons de serviço, aí não, aí é uma coisa muito mais ampla, porque tem muitas e muitas formas, né, de nós servirmos a igreja. Tem essas, né, mencionadas ali em Romanos 12, conforme nós lemos na leitura bíblica em classe, depois ali no final de 1 Coríntios 12, dos versículos, se eu não me engano, de 27 a 30, Paulo cita mais alguns dons que são chamados de serviço, e ali eu entendo que, como está numa forma genérica, não há um fechamento, não há uma delimitação, né, em relação a, são apenas estes os dons de serviço. Mas em relação aos dons espirituais, em relação aos dons ministeriais, eu, Luiz, entendo que eles estão sim delimitados. 9 dons espirituais e 5 dons ministeriais. Os irmãos fiquem à vontade para tecer os vossos comentários aqui, né? Deixar os vossos comentários aqui abaixo do vídeo para saber o que os irmãos acham. Se os irmãos concordam com o comentarista, se os irmãos concordam com a nossa visão, os irmãos fiquem à vontade, queridos. Os irmãos têm autonomia, têm liberdade para poder estudar, para poder discutir. Se quiser, eu vou verificar se eu consigo tempo para interagir com vocês nos comentários. As últimas semanas tem sido bastante corrida, não tenho conseguido interagir com os irmãos nos comentários. Eu procuro ler todos os comentários, porém eu não tenho condições de responder a todos. Eu vou tentar nessa semana, se os irmãos acharem interessante interagir nos comentários em relação a este assunto, fiquem à vontade para deixar os vossos comentários, que na medida do possível eu vou tentar interagir com vocês para responder aos comentários. Então, queridos, essa é a minha visão, pelo que eu tenho visto na Bíblia, pelo que eu tenho estudado, pela experiência que nós temos com a palavra de Deus. Mas os irmãos, mais uma vez, repito, fiquem à vontade. Chegamos ao subtópico 2, os dons de serviço espirituais e ministeriais. Subtópico 1, dons relacionados ao serviço cristão. Em Romanos 12, o apóstolo Paulo admoesta a igreja, lembrando-a de que o membro do corpo de Cristo não pode se achar autossuficiente. Queridos, como autossuficiente, podemos entender como sendo aquela pessoa, aquele ser, aquela entidade que não precisa de nada externo a ele, ou seja, uma pessoa que não precisa de ninguém, não precisa de nada fora daquilo que a pessoa já tem. Como cristãos, queridos, nós não podemos nos enganar de que somos autossuficientes. Pelo contrário, nós somos totalmente dependentes. Em primeiro lugar de Deus e em segundo lugar dos irmãos, para que possamos ter crescimento espiritual. Além do crescimento, saúde espiritual. Inclusive, o exemplo que Paulo nos dá, comparando a igreja a um corpo espiritual, nos dá uma visão muito clara do que acontece com os membros do corpo. Percebam que os membros do corpo só têm vida enquanto estão ligados no corpo.
Por exemplo, vamos usar aqui uma ilustração bem bobinha, vamos dizer assim, bem trivial. Você pega, por exemplo, um dedo. Enquanto o dedo está ligado ao corpo, está conectado ao corpo, está recebendo do corpo o sangue, a oxigenação e tudo mais, este membro está vivo. Mas se alguém, por exemplo, retira esse membro do corpo, o que acontece com ele? Porque ele não está recebendo mais o sangue e a oxigenação que as veias, transportam, este membro retirado do corpo, ele morre por não ter os nutrientes, por não ter a ajuda dos outros membros que estão ligados no corpo. Este membro, quando desligado do corpo, ele vem a óbito, ele vem a morrer e ele vem mais do que isso, ele vem a apodrecer. Então, queridos, quando Paulo compara a igreja como sendo um corpo místico, Paulo está querendo dizer que nós, como cristãos, somos dependentes uns dos outros, tanto no sentido espiritual, como no sentido social. Como assim sentido social? Precisamos dos irmãos até no que diz respeito à questão da demonstração de dar e receber amor, queridos. O nosso relacionamento com os irmãos é um exercício espiritual de dar e receber amor. Quando alguém se isola na sua casa, quando alguém não quer mais estar no meio dos santos, ele está deixando de exercitar essa questão do amor fraternal, o amor entre irmãos, o amor entre cristãos, entre aqueles que servem ao mesmo Deus. E isso é bastante perigoso. E é justamente isso que está acontecendo conosco hoje, nessa pandemia. Infelizmente, estamos na segunda ou na terceira onda desse coronavírus, e isso está nos causando um distanciamento social, um distanciamento entre os irmãos, e nós, irmãos, estamos nos tornando mais frios. Por quê? Porque nós não estamos mais próximos aos irmãos. E essa questão desse distanciamento gera na maioria de nós uma indiferença. O primeiro sentimento é saudade, mas depois começa a gerar um sentimento de indiferença, de nós não mais nos importarmos com as outras pessoas. Isso, meus queridos, é um sentimento bastante complicado, que nós temos que lutar fortemente para que ele não se instale nas nossas vidas e nos nossos corações. Então vejam que nós, como igreja, precisamos dessa interação, precisamos estar juntos, precisamos estar unidos. Por quê? Porque nós não somos autossuficientes. Nós ajudamos uns aos outros, nós apoiamos uns aos outros, nós nos crescemos através da ajuda dos irmãos. Fazemos crescer e também recebemos ajuda para crescer. Essa então é a função do corpo. Esses então são os benefícios que nós temos em relação ao trabalho do corpo, a comunhão, a atuação que acontece, a interação que acontece quando nós interagimos com os nossos irmãos. Assim como um membro do corpo humano depende dos outros para exercer a sua função, na igreja necessitamos uns dos outros para o fortalecimento da nossa vida espiritual e comunhão em Cristo, conforme nós acabamos de mencionar. Um ajuda o outro e há, nesse caso, um crescimento mútuo, crescimento em amor, crescimento em paciência, crescimento em misericórdia. Porque, queridos, quando nós interagimos com os outros irmãos, nós precisamos desenvolver paciência, nós precisamos desenvolver a misericórdia, nós precisamos exercer o amor de Deus. Por quê? Porque nós estamos lidando com pessoas que são falhas, com pessoas que são carne, assim como nós. Nós falhamos, nós causamos tristeza nas pessoas, nós entristecemos, muitas vezes nós ofendemos, muitas vezes nós prejudicamos os irmãos e também somos prejudicados, somos entristecidos, enfim, essa interação causa-nos dor. E essa dor é justamente o que nos faz crescer. Crescer na misericórdia, crescer na graça, crescer na paciência e principalmente na demonstração do amor de Deus que está em nossos corações por estes irmãos que são imperfeitos, assim como nós também. Por isso, a categoria de dons apresentada em Romanos 12 traz a ideia da manutenção dessa comunhão dos santos, pois ao falarmos de serviço, subentende-se que quem serve está prestando um serviço para alguém.
Na realidade, queridos, eu gostaria de ir até um pouco mais longe, porque todos os dons podem ser considerados dons de serviço. Como assim? Todos os dons que nós recebemos de Deus são justamente para servir a outras pessoas. Quando nós olhamos, por exemplo, os dons espirituais, palavra de sabedoria é para nós? Não, é para a igreja, para servir a igreja. Palavra da ciência é para nós? Não, é para servir a igreja. Fé é para nós? Não, para servir a igreja. Dons de curar é para nós? Não, para servir a igreja. Quando falamos, por exemplo, dos dons ministeriais, apóstolo é para si mesmo? Não, apóstolo é aqueles que trabalham para a vida dos outros, para ajudar os outros a crescerem. Profetas, evangelistas, pastores e doutores. Nenhum desses dons, queridos irmãos, é para o uso próprio, para o uso fruto, próprio daquele que os tem. Todos os dons podem ser considerados dons de serviço, porque são utilizados para ajudar outras pessoas. Nunca é para o nosso benefício próprio. Nunca é para nos beneficiarmos. Nunca é para usarmos para nós mesmos. E sim, sempre para usarmos em benefícios das outras pessoas e principalmente para a formação, amadurecimento do corpo de nosso Senhor Jesus Cristo, que é a sua igreja. Então podemos dizer que todos aqueles que recebem de Deus dons, recebem de Deus uma incumbência de fazer alguma coisa por outras pessoas e não por si próprio. Quando nós fazemos por outras pessoas, Deus usa outras pessoas para fazer o bem para nós. Vejam então que não vou dizer um jogo de troca, mas era uma questão de troca. Aquilo que nós fazemos pelos outros, Deus usa alguém para fazer por nós. Para que haja equilíbrio nessa balança. Nem só nós damos, mas além de dar, nós também recebemos, para que fique tudo no equilíbrio. Glórias ao nome do Senhor. Meus irmãos, a palavra de Deus e a operação da Trindade no meio da igreja é algo maravilhoso. Ela nos chamou, a Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Eles nos chamaram, nos capacitaram para que nós sirvamos a sua igreja, para que nós contribuamos para o crescimento e amadurecimento de cada crente que está ao nosso derredor. Nós temos essa incumbência, nós temos essa responsabilidade dada por Deus. Glórias ao nome do Senhor. Observe os dons de serviço listados por Paulo em Romanos. Ministério, o ofício diaconal. Exortação, que é a questão do encorajamento. Repartir, presidir e exercer misericórdia. Note que esses dons estão relacionados com uma ação em prol, ou seja, em benefício do outro, do próximo. Portanto, se você tem um dom, deve usá-lo em benefício da Igreja de Cristo na Terra. Conforme mencionamos, todos os dons podem e devem ser considerados dons de serviço, porque são recebidos para que nós ajudemos outras pessoas a crescerem na graça e no conhecimento, no amadurecimento, dentro da fé cristã. Glórias ao nome do Senhor. Subtópico 2, conhecendo os dons espirituais. Acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Os dons listados em 1 Coríntios 12 são palavra da sabedoria, palavra da ciência, fé, curas, operação de maravilhas, profecia, discernimento de espíritos, variedade de línguas e interpretação de línguas. 9 dons espirituais, conforme no meu entendimento, é uma lista fechada. Dons espirituais são apenas estes 9. E é importante nós relembrarmos o que falamos em lições anteriores, queridos, que os dons espirituais, eles não são nossos. Eles são operados pelo próprio Espírito Santo. É o Espírito Santo quem opera através de nós, ou opera em nós através destes dons maravilhosos. Ou seja, ninguém tem o dom de profecia, ninguém tem o dom de discernir os espíritos, ninguém tem o dom de curar. É o Espírito Santo quem opera através do cristão, ou opera no cristão através destes dons. Às vezes a pessoa recebe a graça de Deus, onde o Espírito Santo opera através dele, usando o dom de profecia. Mas entendamos que o dom não é da pessoa, não é ele que exerce o dom da profecia, não é ele que tem, como no Antigo Testamento,
os profetas recebiam a palavra de Deus e transmitiam para as pessoas. Agora, no Novo Testamento, a manifestação é do próprio Espírito Santo em nossas vidas. Ele é quem transmite a mensagem profética. É ele quem transmite a profecia para os seus servos. Tudo bem que às vezes o Espírito Santo fala, nos dá a questão da profecia e nós falamos e não é ele, mas normalmente é ele quem fala, é ele quem transmite a palavra profética através de nós. Vamos ler o que está ali na primeira aos Coríntios, capítulo 12, versículo 11, a parte A, na Almeida Revista e Corrigida. Mas um só, percebam, mas um só, e o mesmo Espírito opera todas estas coisas. O que significa isso? Que quem opera através de nós nos dons espirituais é o próprio Espírito Santo. Não somos nós. Não somos nós que operamos o dom de profecia, não. É o Espírito Santo, como diz aqui. Mas um só e o mesmo Espírito opera todas estas coisas. É Ele quem opera em nossas vidas. Nunca, meus irmãos, nos esqueçamos disso. Nós não temos dom de profecia. É o Espírito Santo quem opera em nós através do dom de profecia. Nós não temos dons de discernir espírito. É o Espírito Santo quem trabalha em nós, quem opera em nós, quem se manifesta em nós através do dom de discernimento do Espírito. Que tenhamos, né, esse conhecimento bastante claro nas nossas mentes. Nós não temos dons. Quem opera em nós é o próprio Espírito Santo. Apesar de as manifestações sobrenaturais pertencerem ao mundo espiritual, isto é, a uma categoria particular da experiência religiosa do crente, o apóstolo Paulo desejava que as igrejas, em especial a de Corinto, conhecessem algumas considerações importantes a respeito ou sobre os dons espirituais. Segundo vemos, queridos, principalmente nessa primeira carta de Paulo aos Coríntios, Paulo se preocupou em esclarecer como é que os dons espirituais deveriam ser exercidos na igreja. Ele mencionou, inclusive, que os crentes coríntios eram ignorantes a respeito deste tema e que precisariam ser ensinados a respeito dele. Leiamos 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 1, na Nova Versão Internacional. Irmãos, quanto aos dons espirituais, não quero que vocês sejam ignorantes. Quem conhece, quem já estudou, já leu inteiro as duas cartas de Paulo aos Coríntios, sabe que naquela igreja, apesar de os 9 dons espirituais se manifestarem ali, aqueles crentes eram carnais, aqueles crentes eram meninos, aqueles crentes não tinham um bom entendimento a respeito dessa questão da manifestação dos dons espirituais e acabavam causando escândalo. E Paulo mencionou que não queriam que eles fossem ignorantes, ou seja, não queriam que eles permanecessem na ignorância, mas que aprendessem como é que deveriam, né, os dons espirituais serem exercidos e se manifestarem na igreja para não causarem escândalo. Paulo, queridos, tinha um zelo muito grande por todas as igrejas pelas quais ele passou, inclusive pelas quais ele não passou. Uma característica predominante em Corinto, segundo o dicionário bíblico Bicon, era a vida pregressa dos membros envolvidos com idolatria. Muitas manifestações espirituais na igreja lembravam a experiência mística das religiões de mistérios. Os coríntios precisavam ser ensinados de forma correta sobre a existência dos dons e de sua utilização dentro do culto e fora dele. Vejam, queridos, que o comentarista menciona aqui que os crentes em Corinto tinham uma vida pregressa. Ou seja, o que era uma vida pregressa? Uma vida anterior ao momento em que eles entraram no Evangelho. É aquilo que aconteceu antes do Evangelho. Vida pregressa é uma vida anterior, um período de vida anterior àquele que eles estavam vivendo naquele momento. Que seria o quê? Que seria um período em que eles estavam servindo a Deus. Vida pregressa deles seriam quando eles não eram crentes. E quando eles não eram crentes, segundo o comentarista, eles eram adeptos à idolatria. E por conta dessa mistura, e por conta dessa herança, entre aspas, que eles trouxeram lá da época em que eles trabalhavam, que eles eram idólatras, eles acabaram misturando as coisas, tentando
imitar o que acontecia lá fora com aquelas coisas novas que eles estavam aprendendo, com aquelas experiências novas que eles estavam vivendo dentro do Evangelho. Porém, queridos, isso é um erro muito grande, porque aquilo que acontece no Evangelho não tem semelhança nenhuma com aquilo que acontece fora. Percebam que o Evangelho é a referência. Percebam que aquilo que acontece no meio dos cristãos deve se basear no que a Bíblia diz, porque conforme nós cansamos de mencionar no trimestre passado, a Bíblia é a nossa regra de fé e prática. Então é a Bíblia quem nos orienta em relação a tudo aquilo que precisamos fazer na jornada da salvação, na vida cristã. Então, queridos, nada do que está lá fora pode ser usado como referência para dentro da igreja. Nada do que é feito lá fora pode ser usado ou trazido para dentro da igreja no ato de servir a Deus. Não, pelo contrário. Nós temos que buscar entendimento de como nos portar justamente na Bíblia Sagrada e transportar esse conhecimento de Deus para fora. E nunca trazer um conhecimento, um costume ou uma regra de fora para ser usada dentro da igreja. Isso, queridos, de uma certa forma é profanação. Trazer música mundana para louvar ao Senhor, profanação. Trazer costumes mundanos para dentro da igreja, profanação. O que precisamos, queridos, é trazer ou levar aquilo de bom que nós temos aprendido com a Bíblia Sagrada, através da nossa transformação de vida, e levar tudo isso lá para fora, para apresentar a Cristo para estas pessoas, apresentar as mudanças que o Evangelho tem feito e realizado nas nossas vidas, para que as pessoas vejam algo diferente em nós, mas nunca trazer nada de fora da igreja para dentro, como estava acontecendo ali na igreja em Corinto. Por isso, à luz da palavra de Deus, devemos ensinar a respeito dos dons espirituais para que a igreja seja edificada. Aqui, queridos, realmente há uma grande necessidade de se ensinar, de se instruir, não apenas em relação aos dons espirituais, mas em relação a todas as fases, etapas e considerações da vida cristã. Infelizmente, nós temos visto muitas misturas entre o que está no mundo em relação àquilo que nós vemos na Bíblia Sagrada. Queridos, precisamos voltar à Bíblia Sagrada, precisamos voltar a ler, a estudar, a viver aquilo que a Bíblia Sagrada nos ensina, porque ela é a nossa única regra de fé e prática. E entre essas necessidades, há a necessidade premente, urgente, de que nós ministremos, ensinemos os cristãos a respeito dos dons espirituais, ministeriais e também dons de serviço. A Bíblia traz os ensinos corretos sobre o uso dos dons, e se há distorções nessa esfera, essas acontecem por algumas igrejas não ensinarem de forma correta o que a Bíblia diz. Isso contribui para o surgimento do fanatismo religioso, da corrupção doutrinária, dos movimentos estranhos e de muitas heresias. Queridos, essa questão do fanatismo se dá onde perde-se o equilíbrio. Eu costumo repetir muitas e muitas vezes durante as ministrações, e isso é verdade. Nós, como cristãos, precisamos estar no equilíbrio. Nós precisamos evitar os extremos, porque onde não há equilíbrio, há fanatismo. E como cristãos, queridos, nós precisamos estar no equilíbrio. Nós não podemos ser fanáticos em nenhuma situação, com nenhuma coisa. A única coisa que nós, se puder ser chamado de fanático, é a questão de nós não abrirmos mão, do nosso relacionamento com Deus. Por quê? Porque não há nada mais importante do que isso. Não há nada mais importante nesta terra, queridos, do que o nosso relacionamento com Deus. Esse relacionamento nós não podemos perder de forma alguma. E tudo aquilo que vier sobre as nossas vidas para tentar nos afastar de Deus, nós precisamos rejeitar. Porque é o maior e o mais importante relacionamento que nós temos nas nossas vidas é o nosso relacionamento com Deus. Lembra-se do primeiro mandamento? Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, de todas as tuas forças. É o nosso mais importante relacionamento. E tudo que diz respeito a esse relacionamento precisa ser considerado por nós com seriedade. E isso não é fanatismo, isso é um compromisso assumido.
Nós assumimos um compromisso de servir a Deus. Mas em relação ao fanatismo, as duas extremidades, nós como cristãos temos que evitar. E aqui o comentarista fala a respeito das distorções. Que distorções seriam essas? Ou seja, algo que é tirado da sua forma normal, é interpretado de uma forma diferente daquilo que é a verdadeira, para justamente tentar escravizar os seus ouvintes. O evangelho, querido, não é para escravizar. O evangelho não é para criar escravos. O evangelho é para trazer liberdade. O evangelho é para dar ao ser humano a capacidade de pensar, de analisar, de julgar. Nunca o evangelho pode ser usado para alienar as pessoas, naquele sentido, não, o que eu estou falando é verdade, você tem que acreditar e pronto. O que eu estou falando é verdade, você tem que acreditar e obedecer, e ai de você se não fizer isso. Não, queridos, o evangelho não é isso. O evangelho não escraviza, o evangelho não aliena, o evangelho, pelo contrário, ele liberta. O evangelho, quando bem ensinado, quando bem explicado, ele abre o nosso entendimento para que nós passemos a compreender as coisas. O cristão não é um escravo, o cristão é livre, glórias ao nome do Senhor. O cristão não está no evangelho por obrigação, o cristão está no evangelho por opção. Ele escolheu servir a Cristo, aleluia, ele escolheu servir a Cristo e ele não está ali por obrigação, ele não está ali amarrado, ele não está ali obrigado. O que ele está ali, queridos, é caminhando com prazer, caminhando com o coração cheio de gratidão, porque ele foi liberto, ele foi transformado, ele foi chamado por Deus. E é através deste convite que o Espírito Santo fez a nós, nós atendemos o convite, fomos libertos, fomos transformados, fomos recebidos na família de Deus. E hoje, queridos, estamos caminhando para o céu, não como escravos, mas como livres, não por obrigação, mas por amor a Cristo que nos chamou, que nos salvou e que nos transformou. Glórias ao nome do Senhor. Queridos, o evangelho não escraviza, pelo contrário, o evangelho liberta, o evangelho nos dá uma condição melhor de entendimento e nenhum de nós pode se sentir sufocado no evangelho. Por quê? Porque o evangelho traz liberdade. Glórias ao nome do Senhor. E aonde quer que este evangelho seja pregado com verdade, ali há liberdade. A própria palavra de Deus diz que onde está o Espírito do Senhor, ali há liberdade. Portanto, o ensino correto das Escrituras nos orienta sobre a forma adequada da utilização dos dons e previne o surgimento de práticas condenáveis no culto. As práticas condenáveis, queridos, citadas aqui, são justamente aquelas práticas que causam escândalo. E aquela prática que Paulo se referiu na primeira carta aos Coríntios foi justamente naquela questão da utilização das línguas estranhas, que estavam causando confusão no meio da igreja ali em Corinto. Subtópico 3, acerca dos dons ministeriais. A epístola de Paulo aos Efésios classifica os dons ministeriais assim: apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e doutores. Os propósitos do Senhor, de o Senhor concedê-los à igreja, segundo a Bíblia de Estudo Pentecostal, são, em primeiro lugar, capacitar o povo de Deus para o serviço cristão. Em segundo, promover o crescimento da igreja local. Terceiro, desenvolver a vida espiritual dos discípulos de Jesus. Queridos, a Bíblia, na realidade, Pedro, o apóstolo Pedro, compara um cristão novo convertido com uma criança. E criança, ela não consegue se cuidar sozinha. Ela precisa dos cuidados de uma outra pessoa madura para que ela receba alimentos e receba orientação para um crescimento sadio. Vamos ler o que está ali em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 2, na Almeida Revista Corrigida. Desejai afetuosamente, como meninos novamente nascidos, o leite racional, não falsificado, para que por ele vades crescendo. Aqui, queridos, na realidade, essa ilustração de Pedro nos mostra o trabalho daqueles que receberam os dons ministeriais. Ajudar as pessoas, principalmente os menos maduros na fé, a crescerem tanto na graça quanto no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.
Uma outra questão importante é que estes crentes mais maduros não devem apenas ensinar os mais novos. Eles devem dar exemplo de vida, não apenas falando, mas também vivendo, dando a sua vida como exemplo para que estes novos convertidos os imitem. Vamos ler o que está ali em Hebreus, no capítulo 13, versículo 7, também na Almeida Revista Corrigida. Lembrai-vos dos vossos pastores, que vos falaram a palavra de Deus, a fé dos quais imitai, atentando para a sua maneira de viver. Vejam, queridos, que aqui em Hebreus 13:7, o escritor está falando dos pastores, um dos dons ministeriais. Pastor é um dos dons ministeriais. Pessoas que as pessoas olhem para o pastor, imita a fé dele e olha para a vida dele para aprender como deve se portar. Então vejam que sob os ombros daqueles que têm os dons ministeriais, pesa não apenas a incumbência de ensinar os mais novos, mas também de ser exemplo para eles. Ensinar através das palavras e ensinar através da nossa vida. Glórias ao nome do Senhor. O Senhor deu à sua igreja ministros para servi-la com zelo e amor. O ensino do Novo Testamento acerca do exercício ministerial está ligado à concepção evangélica de serviço. Jamais à perspectiva centralizadora e sacerdotal do Antigo Testamento. Aqui, queridos, que muitas pessoas muitas vezes se confundem. O pastor, o líder da igreja, ele não é o dono da igreja. Ele está ali como líder, mas ele exerce o seu ministério servindo à igreja. É muito diferente do que acontecia no Antigo Testamento. Hoje os nossos líderes precisam estar na liderança baseado no seu exemplo de vida, baseado naquilo que eles fazem para depois ensinar a igreja. E uma outra coisa que é importante mencionar, ser ministro hoje é servir aos outros, não ser servido, como se vê em muitos e muitos lugares por aí. Em muitos lugares, infelizmente, os pastores estão ali para serem servidos, mas pela Bíblia Sagrada nós vemos que quanto maior o cargo ministerial da pessoa dentro da igreja, mais ele tem que servir a igreja. Inclusive Paulo, queridos, foi o maior exemplo para nós a esse respeito. Vamos ler o que ele escreveu ali na sua segunda carta aos Coríntios, capítulo 12, versículo 15. Vamos ler na Nova Versão Transformadora. Por vocês, de boa vontade, me desgastarei e gastarei tudo que tenho, embora pareça que quanto mais eu os ame, menos vocês me amam. Vejam aqui o que Paulo estava dizendo, que ele se desgastou e estava disposto a gastar tudo que tinha em prol dos crentes ali de Corinto. Essa, querido, deve ser a posição dos líderes. Se gastar pelo seu rebanho, pela igreja, porque ele foi chamado para isso. Inclusive Paulo, se eu não me engano, ali em Atos, ele diz que ele não teve a sua vida por preciosa, mas serviu a igreja, serviu a Deus, serviu a igreja, incansavelmente durante todos os seus anos de ministério. Queridos, ministério não é dádiva, não é uma posição de destaque, não é uma posição de poder para que as pessoas nos sirvam. Ministério é uma posição de serviço. Aqueles que estão à frente dos trabalhos são chamados para servir e não para serem servidos. Por quê? Porque ministério é isso, trabalhar em prol da igreja do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Chegamos ao tópico 3. Corinto, uma igreja problemática na administração dos dons espirituais. Subtópico 1. Os dons são importantes. Um argumento utilizado pelos cessacionistas, pessoas que defendem a errônea ideia de que os dons espirituais cessaram no primeiro século, é que os crentes pentecostais tendem a se achar superiores uns aos outros por terem algum dom. Lamentavelmente, isto é verdade em muitos lugares. Entretanto, o apóstolo Paulo faz questão de tratar desse assunto com os crentes de Corinto, que estavam supervalorizando alguns dons em detrimento de outros.
Na realidade, queridos, antes de nós entrarmos nessa questão, é muito importante nós fazermos uma diferenciação entre as três características de dons. Dons de serviço e dons ministeriais, eles são recebidos por todos os crentes. Todos nós que somos crentes, temos no mínimo um dom, que seja dom de serviço ou dom ministerial. No mínimo um dom, todos nós temos. Deus nunca chamou um crente, nunca salvou um crente para que ele ficasse ocioso na obra de Deus. Até porque, queridos, conforme nós mencionamos, Paulo usa a comparação de que a igreja é um corpo para ilustrar o funcionamento da igreja. E nós vemos que no nosso corpo não existe nenhuma célula sem função. Todas as células do nosso corpo têm uma função, estão ali por um objetivo. Então, queridos, nós não podemos imaginar que exista um crente sem que tenha pelo menos um dom. Então, no mínimo um dom de serviço ou um dom ministerial, todos nós temos. Então, se todos nós temos no mínimo um dom de serviço ou um dom ministerial, não há motivo para nós nos ensoberbecermos. Talvez o que o comentarista está querendo dizer aqui é em relação àqueles que são usados através dos dons espirituais. Essas pessoas, sim, podem, cair na tentação de se ensoberbecer. Mas quando nós entendemos, queridos, que os dons, conforme nós já mencionamos há pouco, os dons do Espírito Santo não são nossos. É o Espírito Santo quem opera através das nossas vidas. Nós veremos que não há motivo para nós nos ensoberbecermos. Por quê? Porque não é nosso. Na realidade, queridos, nada daquilo que está em nós é nosso, tudo é recebido das mãos de Deus. Inclusive, Paulo é muito forte a respeito disso. Vamos ver o que ele escreveu ali na sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 4, versículo 7, na Nova Versão Transformadora. Pois que direito vocês têm de julgar deste modo? O que vocês têm que Deus não lhes tenha dado? E se tudo que temos vem de Deus, por que nos orgulhamos como se não fosse uma dádiva? Vejam, queridos, tudo que está em nós veio de Deus, não é nosso. Qualquer capacidade que haja em nós, qualquer dom que haja em nós, veio das mãos de Deus. E por que nós devemos ou deveríamos nos ensoberbecer? Não, de forma alguma. Porque nada é nosso, nada é natural nosso, tudo é recebido de Deus. E Paulo faz essa pergunta. Se nós recebemos tudo de Deus, por que nós estamos nos ensoberbecendo? Por que nós estamos nos orgulhando? Você é usado em profecias? Glória ao nome do Senhor, a glória tem que ser para Ele. Você é usado através da palavra da ciência? A glória tem que ser para Ele, não para você. Você e eu somos simplesmente vasos, instrumentos na mão do oleiro, nas mãos de Deus. Ele, a excelência é dele, a glória é dele, o reconhecimento é dele, o louvor vai para Ele. Nós somos simplesmente instrumentos, queridos. Não há motivo para orgulho, não há motivo para soberba, não há motivo para nós nos considerarmos melhores do que ninguém, não. Somos tão miseráveis como todos os outros. Se não for a misericórdia e a graça de Deus nas nossas vidas, nós seríamos as piores pessoas deste mundo. Mas fomos transformados pela graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. E o que tem valor em nossas vidas é a presença do Espírito Santo, não nós. O que tem valor é o que está dentro do vaso, não o vaso em si. Não há, queridos, motivo para nós nos orgulharmos, e sim motivos para que tenhamos temor, porque o valioso é o Espírito Santo que está dentro das nossas vidas. Glória ao nome do Senhor. Precisamos resgatar a noção de serviço que Jesus Cristo ensinou nos evangelhos, pois todos os dons vêm diretamente de Deus para melhor servirmos à Igreja de Cristo. Vejam, meus irmãos, que vai de encontro àquilo que nós acabamos de mencionar. Porém, há um outro lado dessa questão que muito nos preocupa. A Bíblia diz, queridos, que nós seremos cobrados pelos dons que nós recebemos de Deus.
Então percebam que aquele que recebeu um dom de Deus, seja um dom espiritual, seja um dom ministerial, seja um dom de serviço, ele será cobrado por aquilo que ele deveria ter exercido através daquele dom. E a Bíblia ainda vai muito mais longe. A Bíblia diz que aquele a quem muito é dado, muito é cobrado. Ou seja, querido, se você recebeu 2, 3, 4, 5 dons da parte de Deus, saiba que você vai ser cobrado proporcionalmente em relação a estes 5 dons que você recebeu. E estes 5 dons não te tornam melhores do que ninguém. Porque você recebeu 5, porque você tem capacidade para exercer esses 5 dons, esses 5 ministérios que Deus colocou nas tuas mãos. Não se ache melhor do que aquele que só recebeu 1, não, de forma nenhuma. Você recebeu 5, mas você vai ser cobrado pelos 5, enquanto aquele que recebeu 1 vai ser cobrado pelo 1 que recebeu. Então vejam, queridos, não há motivo para nós nos orgulharmos, porque aquele que recebeu muitos dons vai ser cobrado proporcionalmente a respeito destes dons que recebeu. Vamos ler o que está ali em Lucas, no capítulo 12, versículo 48, parte B, na Almeida Revista Corrigida. E a qualquer que muito for dado, muito se lhe pedirá. E ao que muito se lhe confiou, muito mais se lhe pedirá. Então vejam, queridos, receber muitos dons da parte de Deus não é bom nesse sentido, no que diz respeito à responsabilidade. Quem recebe muitos dons, e aqui eu não estou incentivando ninguém a ser irresponsável, eu estou querendo fazer uma comparação. A pessoa que recebe 5, 6, 10 dons da parte de Deus, ela tem uma responsabilidade muito, não vou dizer uma responsabilidade, porque todos têm responsabilidade diante do dom. Mas quanto mais dons nós recebemos, mais nós temos que trabalhar com estes dons que foram colocados nas nossas mãos. Quanto mais nós recebemos de Deus, mais Deus vai nos cobrar para que realizemos para Ele. Muitas vezes nós vemos as pessoas, realizando grandes obras para o Senhor, e muitas vezes nós ficamos imaginando, puxa, aquele irmão deve ser diferenciado, aquele irmão é uma bênção, eu queria muitas vezes estar no lugar dele. Queridos, Deus só nos dá os dons de acordo com a nossa capacidade. E Ele vai cobrar em cima daquilo que Ele colocou nas nossas mãos. Aquele que tem poucos dons não inveja aquele que tem muitos, porque o que tem muitos será muito mais cobrado do que você que tem poucos dons. E você que tem muitos dons, não fique querendo, mas aquele irmão é folgado, não faz nada, ou só faz um pouquinho, não. Deus te chamou para fazer isso, faz a vontade de Deus, porque Deus vai cobrar cada um de acordo com a quantidade de dons que Deus colocou nas nossas mãos. Então, queridos, não há motivo para nós nos ensoberbecermos. Aquele que recebe muito vai ter que trabalhar muito. Aquele que recebe menos vai ter que trabalhar um pouquinho menos, porque a Bíblia é muito clara. A Bíblia diz que Deus nos dá os dons de acordo com a nossa capacidade. Então, queridos, que sejamos felizes, que sejamos contentes, que sirvamos a Deus com fidelidade naquilo que nós recebemos do Senhor. Recebeu apenas um dom, glória a Deus. Faça o melhor que você puder com aquele único dom. Recebeu 2, 5, 10, 20 dons. Faça o melhor possível com todos esses dons que Deus colocou nas suas mãos. Porque todos nós, queridos, seremos cobrados em relação a todos os dons que recebemos de Deus. Então, queridos, não há motivo para glória, para vanglória, para se orgulhar. E sim, há sempre uma dívida, há sempre uma necessidade de se trabalhar para o Senhor, de honrar aquilo que Deus tem colocado nas nossas mãos. Nada disso é motivo de orgulho, e sim de bastante preocupação, porque quanto mais dons nós recebemos, mais nós seremos cobrados pelo dono da obra. Subtópico 2, diversidade de dons. O que mais nos chama a atenção na lista dos dons apresentada por Paulo em 1 Coríntios 12 não são os 9 dons, mas a diversidade deles. Isso denota a unidade da Igreja de Cristo, mas simultaneamente a sua multiplicidade. Queridos, quando o comentarista diz aqui multiplicidade, significa uma igreja que abrange, os dons que abrangem todas as áreas necessárias.
Então, os 9 dons não atingem só uma área, mas os 9 dons, eles cobrem toda a necessidade da igreja. Até porque, querido, nosso Deus é um Deus onipotente, onisciente e onipresente. A Trindade escolheu esses 9 dons para operar através do Espírito Santo e ela escolheu com toda a sabedoria do mundo. Ou seja, estes 9 dons são suficientes para suprir todas as necessidades da igreja, todas as necessidades espirituais que os cristãos têm durante todas as eras. Estes 9 dons são suficientes, porque, conforme eu mencionei, eles são completos. Não precisamos mais nada além desses 9 dons listados ali em 1 Coríntios 12. E existe ainda um ponto bastante interessante a ser mencionado, que é um versículo que está ali na 1 Coríntios 12. Vamos ler 1 Coríntios 12, versículo 7, na Almeida Revista Corrigida. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Então, queridos, cada um dos 9 dons relacionados em 1 Coríntios 12 é útil, cada um deles tem uma finalidade. E nós não precisamos, no que diz respeito a dons espirituais, nenhum a mais do que os 9. Aqueles 9 já representam uma lista completa, uma lista fechada, onde nós temos tudo aquilo que precisamos na vida cristã. Como disse aqui o apóstolo Paulo, para o que for útil. Ou seja, Deus não se esqueceu de nada. Temos tudo o que nós precisamos em relação a dons espirituais fechados naquela lista dos 9 dons. São plenamente suficientes para tudo o que precisamos. Louvado seja o nome do Senhor. O comentário bíblico pentecostal Novo Testamento tem razão quando fala que talvez Paulo tenha selecionado esses 9 dons por serem adequados à situação que havia em Corinto. Pois se compararmos a lista de 1 Coríntios com Romanos e também Efésios, veremos que outros dons são relacionados de acordo com as necessidades de cada igreja local. Aqui, queridos, mais uma vez o comentarista dá a entender que ele acredita que as listas que Paulo fez não estão fechadas, que há uma relação entre uma e outra. Mas aqui eu continuo com a minha posição. Dons espirituais, 9 dons, listados em 1 Coríntios capítulo 12. Dons ministeriais, 5 dons, listados em Efésios 4 e 11. Já dons de serviço não tem um número fechado, porque são listados tanto em Romanos 12, quanto também em 1 Coríntios 12, a partir do versículo 27 e 28, ali até o 30. Então, em relação a dons espirituais, fechado em 9. Dons ministeriais, fechado em 5. E dons de serviço, abertos, não temos eu não considero que temos listas completas por conta justamente da abrangência do assunto. Porém, ministeriais e espirituais, listas fechadas. Apesar de que o comentarista repetiu mais uma vez que ele crê que não está bem fechado. Mas, mais uma vez, cada um dos irmãos fiquem à vontade para entender, para estudar, para discutir. Se os irmãos querem comentar alguma coisa aqui embaixo, deixar algum comentário, fiquem à vontade que nessa semana nós vamos tentar interagir com os irmãos se houver comentários nesse sentido. Subtópico 3, autossuficiência e humildade. Os dons espirituais são concedidos aos crentes pela graça de Deus e não por méritos pessoais. Não podemos orgulhar-nos e portar-nos de modo arrogante e autoritário no exercício dos dons, mas com humildade e temor a Deus. Portanto, não use o dom que Deus lhe deu com orgulho, visando exaltação pessoal. Isso é pecado contra o Senhor e contra a igreja. Conforme mencionado, queridos, nós recebemos, tudo que nós temos é recebido do Senhor. E se nós recebemos, não é nosso próprio. Então, segundo Paulo, por que nós nos gloriamos? Por que nós nos gloriaríamos se tudo que nós temos é recebido? Nada é nosso. Então, queridos, precisamos ter bastante cuidado com essa questão. Não podemos nos exaltar, até porque o orgulho nos afasta de Deus. O orgulho nos leva à queda. Nós temos que realmente desenvolver a humildade e tributar a Deus toda a glória, toda a honra e todo o louvor por aquilo que eventualmente Deus nos usa na sua obra. Nada é nosso, nada é por nossa própria capacidade. Paulo diz que nós não somos capazes por nós mesmos de pensar ou de fazer alguma coisa, mas que a nossa capacidade vem diretamente de Deus.
Queridos, Deus é quem está operando através de nós. É Deus é quem está realizando maravilhas através de nós. É Deus é quem está nos usando para instruir pessoas no ministério do ensinador cristão, daquele que está ensinando na sala. É o Senhor quem está nos usando. A glória não é nossa, o conhecimento não é nosso, a capacidade não é nossa, tudo vem das mãos de Deus. E quando nós nos referimos aos dons espirituais, é a mesma coisa, tudo vem das mãos de Deus. Não podemos pegar a glória para nós, porque a Bíblia diz que Deus não dá a glória dele a ninguém. A glória é de Deus, a honra é de Deus, o louvor é a Deus, tudo é para Ele. Glórias ao nome do Senhor, somos apenas instrumentos na mão do Senhor. Use-o com um coração sincero e transbordante de amor pelo próximo. Não foi por acaso que o capítulo 13, que é o amor de 1 Coríntios, foi colocado entre o 12, que fala dos dons, e o 14, línguas e profecias. Queridos, 1 Coríntios 13 nos dá uma lição fortíssima em relação ao propósito que nós temos que ter para realizar a obra de Deus. A base, o fundamento do nosso serviço cristão precisa ser o amor a Deus e o amor ao próximo. Se nós fizermos, trabalharmos e realizarmos alguma coisa na obra de Deus, cujo amor a Deus e o amor ao próximo não seja a base, não seja o fundamento, não seja o fator que nos motiva a isso, toda essa obra será reprovada diante de Deus. Que nós possamos entender que a base do nosso serviço, a base do nosso trabalho para o Senhor, precisa ser o nosso amor a Deus e o nosso amor ao próximo. Porque fazendo isso, quando as nossas obras passarem pelo fogo, todas elas serão aprovadas para a glória do nome do Senhor. Louvado seja Deus. Queridos, estamos chegando então ao final dessa aula. Te agradeço aqui pela sua presença. Vamos para a conclusão. O estudo dos dons de Deus aos homens é amplo e nos apresenta recursos pelos quais podemos servir ao Senhor e à sua igreja. Esses dons são para os nossos dias, pois não há na Bíblia nenhum versículo que diga que os dons espirituais deixaram de existir com a morte do último apóstolo. Portanto, busquemos os dons do Espírito Santo, pois estão à nossa disposição. Eles são um exemplo da multiforme graça de Deus em dispensar instrumentos espirituais para a igreja na história. Aqui lembrando, queridos, que os dons espirituais precisam ser buscados. Agora, os dons ministeriais e os dons de serviços, eles precisam ser identificados nas nossas vidas, porque os dons de serviço e os dons ministeriais, no momento da nossa salvação, nós já o recebemos. Nós fomos chamados por Deus, nós recebemos os dons ministeriais, muitas vezes até no nascimento. Deus, com a sua presciência, já sabia que nós atenderíamos ao chamado da salvação e já nos deu um dom ministerial lá no nascimento, lá no ventre da nossa mãe. Em relação aos dons de serviço, a mesma coisa. Nós já muitas vezes nascemos com eles, ou então muitas vezes desenvolvemos logo após a salvação. Mas é importante nós identificarmos nas nossas vidas quais são os dons ministeriais, um dos dons ministeriais que nós recebemos, provavelmente todos nós recebemos um, mas principalmente os dons de serviço. O que é que o Senhor chamou você e eu para fazermos? Quais são os nossos dons de serviço? É muito importante, queridos, que nós identifiquemos estes dons nas nossas vidas. Muito obrigado pela sua presença, pela sua companhia, por tudo aquilo que os irmãos têm feito pelo nosso humilde trabalho. Semana que vem, se Deus quiser, estaremos de volta comentando a lição de número 2. Graça e paz, uma ótima semana.